Um milionário apressado entra no prédio onde fechará o maior contrato de sua vida. De repente, uma menina pobre o impede e grita: "Não entre nesse elevador." Ele hesita, mas segundos depois acontece algo que chocou a todos ali no local. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O sol nascente pintava o horizonte de São Paulo com tons alaranjados, enquanto a cidade despertava para mais um dia frenético. Da janela de seu apartamento na cobertura de um dos prédios mais luxuosos da Avenida Paulista, Gustavo Mendonça observava o movimento com olhos distantes, como se a metrópole e suas pessoas fossem apenas peças de um tabuleiro que ele controlava com maestria. Aos 52 anos, Gustavo era o retrato do sucesso empresarial brasileiro. Herdeiro da Mendonça. Em corporações, ele havia multiplicado o patrimônio da família em proporções que seu pai jamais imaginara. Seu rosto austero estampava regularmente as capas de revistas de negócios, sempre com o mesmo semblante sério e calculista que o caracterizava desde que assumira os negócios da família. 15 anos atrás, naquela manhã, enquanto ajustava a gravata italiana diante do espelho, Gustavo ensaiava mentalmente os passos para o que seria o maior negócio de sua carreira: a fusão com o grupo português Tavares, que colocaria a Mendonça Incorporações definitivamente no mercado internacional. A reunião decisiva estava marcada para aquela tarde, no escritório da empresa, situado no moderno complexo empresarial Vila Nova, no coração financeiro da cidade. "Senhor, o café está servido", anunciou Antônio, o mordomo que trabalhava para ele há mais de uma década, sem receber mais que um breve aceno como resposta. A cobertura, decorada com peças de design minimalista e obras de arte contemporânea cuidadosamente selecionadas, refletia a personalidade de seu proprietário. Impessoal, fria e calculadamente impressionante. Não havia fotografias de família, nem objetos que sugerissem qualquer vínculo emocional. Desde o divórcio, 5 anos atrás, Gustavo vivia sozinho naquele espaço, que mais parecia um showroom do que um lar. Enquanto tomava seu café, revisava mensagens no celular. Entre notificações de ações e mensagens de executivos, ignorou propositalmente as 3 chamadas perdidas do filho, Henrique, que estudava em Londres. O rapaz provavelmente queria mais dinheiro, ou estava com algum problema que Gustavo considerava drama adolescente. Resolveria isso depois, com uma transferência bancária. Às 8h45, seu motorista já o esperava na garagem com o Porsche preto. Durante o trajeto até o complexo Vila Nova, Gustavo permaneceu em silêncio, absorto em pensamentos sobre os últimos detalhes da negociação. "Senhor, chegamos", anunciou o motorista, estacionando próximo à entrada principal. O complexo Vila Nova era um conjunto de 3 torres corporativas com fachadas espelhadas, interligadas por jardins suspensos e uma praça central com uma imponente escultura abstrata. A torre onde ficava a sede da Mendonça Incorporações era a mais alta e exclusiva. Gustavo cruzou o amplo lobby de mármore com passos firmes, cumprimentando secamente os seguranças que o reconheciam. O relógio digital marcava 9h07 quando ele se dirigiu aos elevadores privativos, reservados para os executivos dos andares superiores. Foi nesse momento que seu caminho foi interrompido por uma presença inesperada. "Moço, não entra nesse elevador, não." A voz infantil cortou o silêncio do lobby como um alarme. Gustavo se virou irritado e viu uma menina de aproximadamente 12 anos parada à sua frente. Vestia roupas surradas, uma camiseta desbotada com estampa do Parque Ibirapuera e shorts jeans remendados. Seus cabelos cacheados estavam presos em um rabo de cavalo mal feito, e seus olhos castanhos o encaravam com uma mistura de urgência e medo. "Sai da frente, menina. Onde está a segurança deste prédio?" Gustavo olhou em volta, irritado com a falha no controle de acesso que permitira a entrada de uma criança de rua no edifício. "Por favor, moço, não pode entrar nesse elevador. Vai quebrar." A menina insistiu, se colocando diretamente entre ele e a porta. "Isso é absurdo." Gustavo tentou contorná-la, mas a garota se moveu para bloquear seu caminho novamente. "Saia da minha frente agora, ou vou chamar a segurança." "Não tô mentindo."
Eu ouvi os homens da manutenção falando. Tem uma rachadura no cabo. Ele vai arrebentar. O empresário verificou o relógio. 9h10. Estava perdendo tempo precioso com aquela bobagem. A reunião preliminar com sua equipe estava marcada para as 9h30 e ele precisava revisar alguns documentos antes. Chega dessa palhaçada. Ele avançou determinado a entrar no elevador que acabara de chegar. Num ato de desespero, a menina agarrou sua pasta de couro italiano, fazendo com que Gustavo a soltasse. Documentos importantes se espalharam pelo chão de mármore. Sua pestinha, olha o que você fez, ele exclamou, abaixando-se para recolher os papéis. A porta do elevador fechou-se sem ele. Foi então que aconteceu. Um estrondo ensurdecedor ecoou pelo prédio, seguido de gritos e alarmes. O elevador despencara violentamente pelo poço. Gustavo ficou paralisado, os papéis ainda em suas mãos enquanto via seguranças e funcionários correndo em pânico. Eu avisei, murmurou a menina, sua voz quase inaudível em meio ao caos. Gustavo sentiu as pernas fraquejarem. Sentou-se em um dos bancos do lobby, ainda segurando os documentos. Sua mente calculista processava o que acabara de acontecer. Aquela garota havia salvado sua vida. Quando o tumulto inicial diminuiu e as equipes de emergência chegaram, Gustavo finalmente se virou para a menina, que permanecia ali, observando tudo com olhos assustados. Como você sabia? Perguntou, sua voz menos ríspida. Eu durmo ali no cantinho da garagem às vezes. Os guardas deixam quando tá chovendo. Ontem à noite eu ouvi os homens da manutenção falando que tinha um problema sério com o elevador dos chefões, mas que só iam consertar depois do feriado. Gustavo observou melhor a garota. Havia algo familiar naqueles olhos, no formato do rosto. Qual é o seu nome? Perguntou. Juliana. Juliana Pereira. O sobrenome atingiu Gustavo como um soco. Pereira. O mesmo sobrenome de Dona Helena, a governanta que cuidara dele desde que era criança, e que ele demitira sem cerimônias quando assumiu os negócios da família, alegando modernização da equipe. Sua mãe é Helena Pereira. Os olhos da menina se arregalaram de surpresa. O senhor conhece minha mãe? Gustavo sentiu um nó na garganta. Helena Pereira havia sido muito mais que uma funcionária em sua casa. Quando perdeu a própria mãe aos 10 anos, fora Helena quem o consolara, quem cuidara dele como um filho. E ele a dispensara como se fosse descartável, sem sequer verificar como ela viveria depois de tantos anos dedicados à família Mendonça. Sim, respondeu ele, enquanto lembranças há muito reprimidas voltavam à sua mente. Ela trabalhou na minha casa por muitos anos. A mãe sempre fala de um menino que ela criou como filho. Era o senhor? A pergunta penetrou a armadura que Gustavo construíra ao longo dos anos. Ele apenas assentiu, incapaz de encontrar palavras. Naquele momento, Débora, sua secretária, apareceu ofegante no lobby. Senhor Mendonça, graças a Deus o senhor está bem. Acabei de saber do acidente com o elevador. Cancele todos os meus compromissos de hoje, Débora, inclusive a reunião com os portugueses. Mas, senhor, a assinatura do contrato pode ser remarcada. Acabo de descobrir que tenho assuntos mais urgentes para resolver. Enquanto Débora o olhava atônita, Gustavo se voltou para Juliana, que parecia desconfortável com toda a atenção. Onde está sua mãe agora, Juliana? Ela está doente, seu moço. A gente está morando num quartinho lá perto do Minhocão, mas ela não consegue trabalhar faz 2 semanas. Por isso eu venho aqui todos os dias para tentar conseguir uns trocados ou comida com o pessoal. Gustavo sentiu uma onda de vergonha e culpa. Helena estava doente e morando em condições precárias enquanto ele vivia em uma cobertura de luxo, preocupado apenas com fusões milionárias. Você pode me levar até ela? Juliana hesitou, olhando desconfiada para o homem de terno caro que antes a tratara com tanta aspereza. Por que o senhor quer ver minha mãe? Por que? Gustavo respondeu, sentindo o peso de anos de frieza e indiferença. Acho que já passou da hora de eu agradecer a ela por tudo que fez por mim. O Porsche preto de Gustavo contrastava violentamente com as ruas estreitas e deterioradas da região central de São Paulo, por onde agora circulava. Juliana sentava-se no banco do passageiro, visivelmente desconfortável com o luxo que a cercava. Seus dedos magros tocavam timidamente o couro macio do assento, como se temesse danificá-lo.
É a próxima rua à direita, depois daquela padaria, indicou ela, apontando para um estabelecimento com a fachada descascada. Gustavo manobrou o carro com cuidado, evitando os buracos no asfalto. Havia dispensado o motorista, preferindo dirigir ele mesmo. Algo dentro dele dizia que esta jornada precisava ser pessoal, sem intermediários. Você sempre morou por aqui? Perguntou, tentando quebrar o silêncio desconfortável. Não, respondeu Juliana, olhando pela janela. Antes a gente morava num apartamento pequeno lá na Penha. Não era grande coisa, mas era nosso, sabe? Aí minha mãe ficou sem trabalho fixo, só fazia faxina de vez em quando. E não deu mais para pagar o aluguel. A menina falava com uma maturidade que não condizia com seus 12 anos. Gustavo percebeu que ela provavelmente tinha visto e vivido experiências que crianças de sua idade em condições normais jamais enfrentariam. E seu pai? Juliana deu de ombros. Nunca conheci. Minha mãe diz que ele era um homem bom, mas que não pôde ficar com a gente. Estacionaram em frente a um prédio antigo com a pintura descascada e pichações nas paredes. Um grupo de jovens sentados na calçada observou com curiosidade o carro luxuoso. É aqui, disse Juliana saindo rapidamente. A gente mora no 3º andar. O elevador não funciona. Gustavo trancou o carro, ativou o alarme e seguiu a menina para dentro do prédio. O cheiro de mofo e umidade era forte no corredor estreito. Subiram por uma escada com degraus quebrados, iluminada apenas por uma lâmpada fraca que piscava intermitentemente. No 3º andar, Juliana parou diante de uma porta de madeira lascada e bateu de forma ritmada. 3 batidas curtas, seguidas de 2 longas, como um código. Sou eu, mãe, anunciou. A porta se abriu, revelando uma mulher de aproximadamente 45 anos, magra, com os cabelos grisalhos presos em um coque simples. Apesar da aparência cansada, seus olhos ainda mantinham o brilho que Gustavo lembrava tão bem. Juliana, graças a Deus você voltou. Estava preocupada e... Helena interrompeu-se ao perceber quem acompanhava sua filha. Seu rosto empalideceu. Gustavo? Gustavo Mendonça? Olá, Helena, respondeu ele, sentindo-se subitamente pequeno diante daquela mulher que um dia foi sua segunda mãe. Mãe, ele disse que te conhece, exclamou Juliana. E o senhor não vai acreditar, mãe. Tinha um elevador quebrado lá no prédio chique e eu avisei ele e aí o elevador caiu. Ele podia ter... Juliana, interrompeu Helena com firmeza. Vá até a padaria e compre pão fresco para o café. Tem dinheiro na lata de açúcar. A menina olhou frustrada para a mãe, depois para Gustavo, claramente insatisfeita por ser afastada, no momento em que a história estava ficando interessante. Relutante, pegou algumas moedas da lata indicada pela mãe e saiu, não sem antes lançar um olhar curioso para trás. Quando ficaram sozinhos, um silêncio pesado se instalou entre eles. O pequeno cômodo que servia de sala e cozinha era limpo, mas extremamente simples. Uma mesa de madeira com 3 cadeiras desiguais, um sofá velho coberto por uma colcha colorida e uma pequena televisão apoiada sobre uma caixa de madeira compunham a decoração. Sente-se, por favor, ofereceu Helena, indicando o sofá. Desculpe pelas condições, não estamos acostumados a receber visitas. Gustavo sentou-se, notando que, apesar da pobreza evidente, havia dignidade naquele espaço. Tudo estava limpo e organizado, reflexo da personalidade de Helena, que sempre primou pela ordem mesmo nos tempos em que trabalhava na mansão dos Mendonça. Sua filha salvou minha vida hoje, disse ele finalmente. Helena suspirou, sentando-se em uma das cadeiras à mesa. Juliana sempre foi muito observadora e corajosa, às vezes até demais para o seu próprio bem. Ela me contou que vocês estão passando por dificuldades, que você está doente. São apenas tempos difíceis, respondeu Helena com o orgulho que Gustavo conhecia tão bem. Vamos superar como sempre fizemos. Por que não me procurou, Helena? Por que não pediu ajuda? Um sorriso triste apareceu nos lábios da ex-governanta. E por que eu faria isso, Gustavo? Você deixou bem claro que não me queria mais em sua vida quando me demitiu depois de 20 anos de serviço. As palavras atingiram Gustavo como uma bofetada. Ele lembrava-se do dia em que, embriagado pelo poder recém-adquirido, após a saída de seu pai, demitira Helena, junto com outros funcionários antigos,
alegando que precisava de sangue novo na empresa. Não oferecera uma indenização adequada, nem se preocupara com o futuro daquela que o criara com tanto carinho. Eu fui um tolo, Helena, um tolo arrogante e ingrato. Você era jovem e queria provar seu valor, respondeu ela, com uma generosidade que ele sabia não merecer. Isso não justifica, nada justifica. Gustavo olhou ao redor para aquele apartamento minúsculo, imaginando quantas noites Helena e Juliana teriam passado com fome, com frio, com medo, enquanto ele acumulava milhões e vivia no luxo. Quero ajudar vocês. É o mínimo que posso fazer. Não queremos sua caridade, Gustavo. Não é caridade. É reparação. Por tudo que você fez por mim quando perdi minha mãe. Por todos os conselhos, pelo carinho e por toda a injustiça que cometi contra você. Neste momento, a porta se abriu e Juliana entrou com um saco de pão. A menina olhou desconfiada para os dois. Está tudo bem? Perguntou. Helena sorriu para a filha. Sim, querida. Estávamos apenas conversando sobre o passado. O passado de vocês? Sim, respondeu Gustavo. Sua mãe cuidou de mim quando eu era mais ou menos da sua idade. Depois que minha mãe se foi Helena quem me ensinou praticamente tudo. Os olhos de Juliana se arregalaram. Então o senhor é o menino das histórias? Aquele que fazia aviõezinhos de papel e escondia biscoitos debaixo da cama? Gustavo riu, surpreendendo a si mesmo. Há quanto tempo não ria assim genuinamente? Sim, esse mesmo. Sua mãe ainda conta essas histórias? Conta sim, respondeu Juliana, animada. Ela sempre diz que você era o menino mais inteligente que ela já conheceu, mas que era muito teimoso. E ela está certa, admitiu Gustavo. Ainda sou teimoso. Mas hoje essa teimosia vai servir para algo bom. Ele se virou para Helena. Quero que vocês venham morar comigo. Tenho uma cobertura enorme, com quartos vazios. Gustavo, eu já disse, não é caridade, Helena. Estou te oferecendo seu antigo emprego de volta com um salário justo. Preciso de alguém de confiança para administrar minha casa. E Juliana pode estudar em um bom colégio. Helena parecia hesitante, mas Juliana não continha sua empolgação. Podemos mesmo, mãe? Eu poderia voltar a estudar. Faz quase um ano que não vou à escola direito. Gustavo sentiu seu coração apertar. Uma criança brilhante como Juliana, privada de educação. Que outros talentos estariam sendo desperdiçados nas ruas de São Paulo? Aceite, Helena, por Juliana. Após um momento de silêncio, Helena assentiu lentamente. Está bem. Mas só até eu me recuperar completamente e encontrar um trabalho estável. Não quero depender de ninguém para sempre. Gustavo sorriu, sentindo um peso ser retirado de seus ombros. Era apenas o começo, mas sentia que estava finalmente no caminho certo. Agora, disse ele, levantando-se. Gostaria que Juliana me mostrasse outros lugares por aqui. Ela mencionou que tem amigos nas redondezas? Juliana assentiu entusiasticamente. Tenho sim. O Pedrinho, a Bia, o Lucas e mais um monte de gente. A gente se ajuda, sabe? Quando um consegue comida, divide com todo mundo. Gostaria de conhecê-los, disse Gustavo, para surpresa de Helena e Juliana, se não se importarem em me apresentar. Mesmo? Perguntou Juliana, desconfiada da súbita mudança de atitude do empresário, que horas antes a tratara com tanta frieza. Mesmo, confirmou ele. Acho que tenho muito a aprender com vocês. Helena observava a cena com uma mistura de esperança e ceticismo. Conhecia bem o Gustavo menino, gentil e sensível, mas também conhecera o Gustavo adulto, frio e calculista. Seria esta transformação genuína ou apenas um capricho momentâneo? Vamos então, disse Juliana, pegando a mão de Gustavo como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mas não vá se assustar. Alguns lugares são bem feios. Não me assustarei, prometeu Gustavo, sentindo a pequena mão calejada na sua. E Juliana, obrigado por salvar minha vida hoje. A menina sorriu um sorriso luminoso que parecia iluminar todo o apartamento sombrio. De nada, seu Gustavo. A gente sempre tem que ajudar os outros, não é? É o que mamãe sempre diz. Saindo daquele pequeno apartamento, Gustavo percebeu que estava prestes a conhecer um mundo que sempre existira paralelamente ao seu, mas que ele escolhera ignorar. Um mundo de dificuldades, sim, mas também de solidariedade e coragem.
Um mundo onde uma menina de 12 anos arriscava-se para salvar a vida de um estranho, simplesmente porque era o certo a se fazer. As próximas horas transformaram completamente a perspectiva de Gustavo sobre a cidade que julgava conhecer tão bem. Guiado por Juliana, ele percorreu becos estreitos, viadutos e ocupações improvisadas, onde dezenas de crianças e adolescentes lutavam diariamente pela sobrevivência. Aqui é onde o Pedrinho fica, explicou Juliana, apontando para um vão sob o minhocão. Um garoto de aproximadamente 10 anos, magro e com olhos alertas, observava-os desconfiado. Pedrinho, esse é o seu Gustavo. Ele é amigo da minha mãe. O menino se aproximou cautelosamente, analisando o homem de terno caro e sapatos polidos. Você é polícia? Perguntou diretamente. Não, respondeu Gustavo, surpreso com a pergunta. Sou empresário. Murmurou Pedrinho, ainda desconfiado. O que um empresário está fazendo aqui? A Juliana me salvou hoje. Estou conhecendo os amigos dela. O garoto olhou para Juliana, que assentiu, confirmando a história. Só então seus ombros relaxaram um pouco. Juliana é legal, declarou ele. Semana passada me ajudou quando eu estava com febre. Trouxe remédio e tudo. Gustavo olhou para a menina, impressionado. Onde conseguiu o remédio? Fui no posto de saúde e falei com a dona Márcia, a enfermeira. Ela sempre ajuda a gente quando pode. À medida que conhecia mais crianças, Bia, uma menina de 7 anos que vivia com a avó doente. Lucas, um adolescente de 14 que cuidava de 2 irmãos menores. Rafael, de 11 anos, que dormia em uma tenda improvisada próxima à feira. Gustavo sentia um nó crescente em sua garganta. Todas aquelas crianças tinham histórias diferentes, mas compartilhavam a mesma resiliência e solidariedade que tanto o impressionaram em Juliana. Como vocês se conheceram? Perguntou a Juliana quando deixavam o local onde Rafael vivia. A gente se encontra na sopa do Padre José às quartas e sábados, explicou ela, e também na biblioteca comunitária da Dona Conceição. Ela deixa a gente ler livros e usar os computadores de graça. Gustavo ficou surpreso ao descobrir que, mesmo em condições tão adversas, aquelas crianças buscavam educação e cultura. Muitas frequentavam a escola irregularmente, quando as circunstâncias permitiam, e todas sonhavam com um futuro melhor. Quero ser médica, confidenciou Bia, com seus grandes olhos sonhadores, para cuidar da minha avó e de todo mundo. Eu quero ser engenheiro, disse Lucas, para construir casas que não caiam quando chove forte. Já era quase noite quando Gustavo e Juliana retornaram ao apartamento de Helena. Durante o caminho, o empresário permaneceu silencioso, processando tudo o que havia visto e ouvido. No que está pensando seu Gustavo? Perguntou Juliana, curiosa com seu silêncio. Estou pensando em como pude viver tantos anos nesta cidade sem realmente enxergá-la, respondeu ele sinceramente. E em como posso mudar isso? No dia seguinte, Gustavo chegou cedo ao seu escritório na torre principal do complexo Vila Nova. O acidente com o elevador ainda era o principal assunto entre os funcionários, mas ele mal prestava atenção aos comentários. Sua mente estava ocupada com planos muito diferentes dos habituais. Débora, chamou sua secretária assim que chegou. Preciso que remarque a reunião com os portugueses para a próxima semana e chame Renato do departamento jurídico e Camila das finanças para uma reunião urgente. 2 horas depois, Gustavo surpreendia sua equipe com uma proposta inédita: a criação de um fundo social de 50 milhões de reais destinado a programas de assistência, educação e moradia para crianças em situação de vulnerabilidade. O senhor está falando sério? Perguntou Renato, ajustando os óculos como se não acreditasse no que acabara de ouvir. Completamente, respondeu Gustavo com uma firmeza que não deixava espaço para dúvidas. Quero que seja criado imediatamente, com toda a documentação necessária. E mais, vamos transformar 2 salas do 3º andar, aquelas que estão desocupadas, em um espaço de acolhimento e estudos para essas crianças. Camila, a diretora financeira, parecia especialmente perturbada. Senhor Mendonça, com todo respeito, isso pode comprometer seriamente a negociação com os portugueses. Eles esperam uma empresa focada exclusivamente em lucro, não em filantropia. Os portugueses terão que aceitar a Mendonça Incorporações como ela é, ou melhor, como ela será a partir de agora, declarou Gustavo.
E se não aceitarem, existem outros parceiros potenciais no mercado. A notícia da súbita guinada filantrópica de Gustavo Mendonça espalhou-se rapidamente. No final daquela semana, enquanto os primeiros documentos do Fundo Social eram finalizados, as reações começaram a surgir. Alexandre Tavares, o presidente do grupo português, telefonou pessoalmente, sua voz traindo irritação mal disfarçada. O que significa isso, Mendonça? Estamos prestes a fechar um negócio de centenas de milhões e você decide brincar de Robin Hood? Não estou brincando de nada, Tavares, respondeu Gustavo calmamente. Estou apenas reconhecendo minha responsabilidade social como empresário bem-sucedido. Se isso compromete nosso acordo, lamento. O português desligou sem se despedir, deixando claro que a parceria estava em risco. Internamente, a situação não era muito melhor. Na primeira reunião do conselho após o anúncio, Gustavo enfrentou oposição quase unânime. "Isso é loucura", exclamou Ricardo Viana, um dos conselheiros mais antigos. 50 milhões jogados no ralo, sem falar na imagem da empresa. Quem vai querer fazer negócios com uma corporação que de repente decide virar uma ONG? Não estamos virando uma ONG, Ricardo, respondeu Gustavo pacientemente. Estamos apenas reconhecendo que existe uma cidade real além das nossas torres de vidro. Uma cidade com pessoas que precisam de oportunidades. E desde quando isso é problema nosso? Questionou Márcia Albuquerque, outra conselheira. Nosso dever é gerar lucro para os acionistas, não resolver problemas sociais. Nosso dever, Gustavo enfatizou cada palavra, é sermos seres humanos antes de sermos empresários. E como seres humanos, não podemos fechar os olhos para o que acontece ao nosso redor. A reunião terminou em impasse, mas Gustavo sabia que havia plantado uma semente. Talvez não colhesse os frutos imediatamente, mas estava determinado a perseverar. No sábado daquela mesma semana, Helena e Juliana mudaram-se para a cobertura de Gustavo. A ex-governanta aceitara reassumir a administração da casa, com um salário que era 3 vezes o que ganhava anteriormente. Juliana, por sua vez, matriculada em uma das melhores escolas da região, não cabia em si de felicidade. "Olha, mãe, tem uma banheira enorme no meu banheiro", exclamava a menina, explorando cada canto do amplo quarto que Gustavo designara para ela. Helena, mais contida, observava as mudanças no antigo patrão com cautela. Durante o jantar, enquanto Juliana contava animadamente sobre seus planos para a nova escola, Helena finalmente expressou suas dúvidas. "O que aconteceu com você, Gustavo? De verdade?" Ele colocou o garfo de lado, considerando a pergunta por um momento. "Acho que quase precisei perder a vida para lembrar como é viver de verdade", respondeu finalmente. "Juliana não apenas salvou minha vida fisicamente naquele dia, ela me deu a chance de enxergar o que eu havia me tornado e o que eu poderia ser." Helena assentiu, seus olhos marejados. "Reconheço o menino sensível que um dia conheci. Estava com medo de que ele tivesse desaparecido para sempre." "Eu também estava com medo disso", admitiu Gustavo. Na segunda-feira, ao chegar ao escritório, Gustavo foi recebido por Débora com expressão preocupada. "Senhor, o Sr. Torres e o Sr. Meirelles estão aqui. Senhor, disseram que é urgente." Francisco Torres e Eduardo Meirelles eram 2 dos principais investidores da Mendonça Incorporações. Ambos estavam visivelmente irritados quando Gustavo entrou na sala de reuniões. "Mendonça", começou Torres sem preâmbulos, "viemos pessoalmente exigir explicações sobre esse tal fundo social. Os rumores já estão afetando o valor das nossas ações." "Não são rumores, Torres. É uma decisão tomada e irrevogável." "Você enlouqueceu?", interveio Meirelles. "Primeiro cancela a reunião com os portugueses, depois anuncia que vai doar 50 milhões para crianças de rua?" "Não estou doando. Estou investindo no futuro", corrigiu Gustavo. "E sim, os portugueses estão descontentes, mas já temos 3 outros grupos interessados em parcerias, justamente por causa de nossa nova postura socialmente responsável." Isso não era completamente verdade. Havia apenas um grupo sueco demonstrando interesse preliminar. Mas Gustavo precisava ganhar tempo. "Escute bem", disse Torres, inclinando-se sobre a mesa. "Temos participação suficiente para convocar uma assembleia extraordinária e questionar sua capacidade de liderança. Não hesitaremos em fazê-lo se você persistir nessa loucura." "Faça o que achar necessário", respondeu Gustavo, mantendo a calma.
Enquanto isso, continuarei trabalhando no que acredito. Após a saída dos investidores, Débora entrou hesitante na sala. Senhor Mendonça, há outra coisa. Os moradores do Vicentemalpioto e Visualnino Andares enviaram uma petição formal contra a transformação das salas em espaço para crianças. Alegam preocupações com segurança e barulho. Gustavo suspirou. Sabia que enfrentaria resistência, mas não esperava que viesse de tantos lados simultaneamente. Agende uma reunião com os representantes dos moradores para quarta-feira, instruiu. Vou conversar pessoalmente com eles. Enquanto isso, no apartamento de Gustavo, Juliana explorava fascinada cada canto de sua nova casa quando a campainha tocou. Helena atendeu a porta, deparando-se com uma entrega, uma caixa enorme endereçada a Juliana. O que é isso? Perguntou a menina curiosa. Não sei, querida. Não pedi nada. Juliana abriu a caixa com entusiasmo, encontrando dentro dezenas de livros novos, material escolar de primeira qualidade e um pequeno laptop. Olha, mãe, tem um bilhete. Helena pegou o cartão e leu em voz alta. Para Juliana, porque todo futuro médico, engenheiro, professor ou presidente precisa das ferramentas certas para sonhar. Obrigado por me ensinar a sonhar novamente. Gustavo! Mãe e filha se entreolharam emocionadas. Naquele momento, Juliana teve certeza de que a vida realmente podia mudar quando menos se esperava. E Helena, apesar de todas as dúvidas, começou a acreditar que o Gustavo que conhecera, o menino de coração bom que havia se perdido no mundo dos negócios, talvez estivesse realmente de volta. A reunião com os moradores do prédio foi tensa, exatamente como Gustavo previra. Na sala de conferências do 3º andar, cerca de 20 pessoas, todas vestindo roupas caras e expressões indignadas, aguardavam-no. Senhor Mendonça, começou Otávio Bueno, corretor de valores e porta-voz autoproclamado do grupo. Todos aqui respeitamos seu súbito interesse filantrópico, mas transformar parte deste edifício em um abrigo para crianças de rua é simplesmente inaceitável. Gustavo observou cada rosto na sala. Reconhecia alguns deles de eventos sociais e reuniões de negócios. Pessoas que, como ele até recentemente, viviam em uma bolha de privilégios, incapazes de enxergar além de suas próprias conveniências. Não é um abrigo, Sr. Bueno, corrigiu calmamente. É um espaço educacional, onde crianças em situação de vulnerabilidade poderão estudar, receber reforço escolar e desenvolver habilidades que um dia poderão tirá-las da rua. Seja o que for, interveio Cecília Prado, uma advogada do Vicentemalpioto Andar, trará problemas de segurança evidentes. Essas crianças têm antecedentes, hábitos questionáveis. Que antecedentes, doutora Prado? Questionou Gustavo, sentindo a irritação crescer. Estamos falando de crianças de 7, 10, 12 anos. O único crime delas foi nascer em circunstâncias menos privilegiadas que as nossas. Ainda assim, insistiu Otávio, a presença delas desvalorizará nossos investimentos imobiliários. Este é um edifício de alto padrão. Gustavo respirou fundo antes de responder. Senhores e senhoras, entendo suas preocupações, mas preciso deixar algo muito claro. O espaço em questão pertence legalmente a Mendonça Incorporações e seu uso para fins sociais está previsto no Estatuto da empresa como parte de nossa responsabilidade corporativa. Estatuto que foi convenientemente alterado há 3 dias, observou Cecília com sarcasmo. Exatamente, confirmou Gustavo. É aprovado pelo Conselho, ainda que relutantemente. O projeto seguirá adiante com todas as medidas de segurança necessárias. As crianças serão supervisionadas o tempo todo, não terão acesso aos andares residenciais e o espaço fechará às 18 horas diariamente. Além disso, todos os participantes passarão por uma avaliação prévia. A reunião continuou por mais 1 hora, com argumentos acalorados de ambos os lados. Ao final, embora não houvesse consenso, Gustavo deixou claro que o projeto seria implementado independentemente das objeções. Isso não ficará assim, Mendonça, ameaçou Otávio quando todos já se retiravam. Temos meios de impedir esse absurdo. Gustavo apenas assentiu sem se deixar intimidar. Tenha um bom dia, Sr. Bueno. Na manhã seguinte, Gustavo acordou mais cedo que o habitual. Queria levar Juliana pessoalmente em seu primeiro dia na nova escola.
A menina estava radiante em seu uniforme impecável, os cabelos cuidadosamente penteados por Helena. Estou nervosa, seu Gustavo, confessou enquanto entravam no carro. E se as outras crianças não gostarem de mim? Elas são todas ricas, né? Elas terão sorte em conhecer alguém tão especial quanto você, respondeu ele com sinceridade. E lembre-se, sua inteligência e seu coração valem muito mais que qualquer conta bancária. Após deixar Juliana na escola, Gustavo seguiu para o escritório. No caminho, ligou para verificar o andamento das obras nas salas que seriam transformadas no espaço educacional. O projeto avançava rapidamente. Em uma semana estaria pronto para receber as primeiras crianças. O trânsito estava particularmente congestionado naquela manhã. Parado em um semáforo na Avenida Paulista, Gustavo verificava mensagens em seu celular quando percebeu que o carro não avançou, mesmo após o sinal abrir. Pressionou o acelerador, mas o veículo não respondeu. Que estranho, murmurou tentando novamente. O motor funcionava, mas o carro não se movia. Frustrado, tentou uma última vez, com mais força. De repente, o carro disparou, avançando descontroladamente. Gustavo pisou no freio, mas este não respondeu. O Porsche ganhou velocidade rapidamente, serpenteando entre os outros veículos. Meu Deus! Exclamou, tentando desesperadamente controlar o carro. Conseguiu desviar de um ônibus por centímetros, mas estava perdendo o controle. À sua frente, um cruzamento movimentado aproximava-se perigosamente. Em um último esforço, Gustavo puxou o freio de mão com toda a força, fazendo o carro derrapar e girar violentamente. O Porsche rodopiou e colidiu lateralmente com um táxi que estava parado, finalmente detendo-se. Atordoado, mas consciente, Gustavo verificou rapidamente se estava ferido. Além de um corte superficial na testa e o susto, parecia bem. Saiu do veículo trêmulo, verificando se o motorista do táxi estava ferido. Tudo bem com o senhor? Perguntou ao taxista, um homem de meia idade que parecia igualmente assustado. Sim. Mas o que aconteceu? O senhor perdeu o controle? Os freios simplesmente não funcionaram, explicou Gustavo, ainda tentando entender o que ocorrera. A polícia e uma ambulância chegaram rapidamente. Após prestar depoimento e recusar a hospitalização, Gustavo pediu que o carro fosse levado diretamente para uma oficina especializada para avaliação completa. No final daquela tarde, recebeu a ligação que confirmava suas suspeitas mais sombrias. Senhor Mendonça, informou o mecânico com voz grave. Os cabos do sistema de freio do seu veículo foram cortados. Não foi um acidente ou falha mecânica. Alguém deliberadamente sabotou seu carro. Um calafrio percorreu a espinha de Gustavo. A ameaça velada de Otávio Bueno ecoou em sua mente, mas não podia acreditar que alguém chegaria a tal extremo apenas por causa do projeto social. Por precaução, Gustavo contratou uma empresa de segurança para fazer uma varredura completa em seu apartamento e no escritório. O resultado foi ainda mais perturbador. Encontramos 3 dispositivos de escuta, senhor, informou o técnico, mostrando pequenos aparelhos do tamanho de um botão. Um no seu telefone fixo do escritório, outro em seu carro e o terceiro na sala de estar do seu apartamento. Além disso, havia um rastreador GPS instalado no painel do seu veículo. A revelação deixou Gustavo profundamente abalado. Quem estaria por trás disso? Os investidores descontentes, os moradores do prédio, concorrentes que viram na sua mudança de postura uma oportunidade para derrubá-lo. Naquela noite, após garantir que Juliana e Helena estavam seguras no apartamento, com um segurança particular na porta, Gustavo permaneceu acordado, contemplando seus próximos passos. A tentativa de intimidá-lo havia ido longe demais, mas, estranhamente, em vez de medo, ele sentia sua determinação fortalecida. Se havia forças tão poderosas tentando impedi-lo, então ele estava no caminho certo. Na manhã seguinte, Gustavo convocou uma entrevista coletiva. Jornalistas de diversos veículos lotaram o auditório da Mendonça Incorporações, intrigados com o chamado repentino. Bom dia a todos, começou ele, encarando diretamente as câmeras. Há uma semana, anunciei a criação de um fundo social destinado a crianças em situação de vulnerabilidade em São Paulo. Desde então, tenho enfrentado resistências de todos os tipos, de acionistas, de moradores do edifício onde está nossa sede,
de parceiros comerciais. Fez uma pausa, deixando suas palavras serem absorvidas. Ontem sofri um acidente de carro que, felizmente, não teve consequências graves. Investigações posteriores revelaram que os freios do meu veículo foram deliberadamente sabotados. Além disso, foram encontrados dispositivos de escuta em meu escritório e residência. Um burburinho percorreu a sala. Estou aqui hoje para deixar algo absolutamente claro. Não recuarei. Pelo contrário, cada tentativa de me silenciar apenas reforça minha convicção de que estou no caminho certo. Por isso anuncio que estou dobrando o investimento inicial no Fundo Social. Serão agora 100 milhões de reais. A plateia reagiu com espanto. Alguns jornalistas levantaram-se imediatamente, levantando as mãos com perguntas. Senhor Mendonça, questionou uma repórter da Folha de São Paulo. O senhor tem ideia de quem poderia estar por trás dessa sabotagem? Não farei acusações sem provas concretas. As autoridades estão investigando e confio que os responsáveis serão identificados. Mas uma coisa é certa: muitas pessoas se sentem ameaçadas quando alguém decide desafiar o status quo. Esse acidente não o faz temer por sua segurança? Perguntou outro jornalista. Obviamente, tomei medidas para proteger a mim e as pessoas próximas, mas o medo não pode ditar nossas ações quando estamos convictos de que fazemos a coisa certa. Após a entrevista, Gustavo recebeu uma ligação inesperada de Alexandre Tavares, o empresário português. Mendonça, acabo de assistir sua entrevista. Devo admitir que sua coragem me impressionou. Talvez tenhamos sido precipitados ao questionar sua visão de negócios. Obrigado, Tavares, mas minha posição continua a mesma. O Fundo Social é inegociável. E agora entendo isso. Na verdade, ligamos para retomar as negociações. Sua postura causou uma impressão positiva em nossos investidores europeus, que valorizam cada vez mais a responsabilidade social corporativa. Talvez possamos encontrar um meio-termo que beneficie a todos. A ligação deixou Gustavo cautelosamente otimista. Se conseguisse manter a parceria com os portugueses e, ao mesmo tempo, implementar seus projetos sociais, seria uma vitória em todas as frentes. No fim do dia, Gustavo passou pelo novo espaço educacional, ainda em obras. Operários instalavam divisórias coloridas, mesas adaptadas para diferentes idades e computadores doados por uma empresa de tecnologia que se juntara ao projeto após a entrevista coletiva. Em um canto, Juliana conversava animadamente com o arquiteto, dando sugestões sobre cores e disposição dos móveis. Gustavo observou-a com um sorriso. Em apenas uma semana, a menina que encontrara no lobby, assustada e determinada, transformara-se em uma pré-adolescente confiante, cheia de ideias e energia. "O que acha, seu Gustavo?" perguntou ela, correndo em sua direção. "Podemos pintar cada sala de uma cor diferente?" O Pedrinho disse que quer a sala dele azul, porque lembra o céu. "É uma ótima ideia", concordou ele. "Este espaço pertence a vocês. Devem deixá-lo com a cara de vocês." "E o senhor não está com medo depois do que aconteceu com seu carro?" perguntou Juliana, surpreendendo-o com sua percepção. Helena devia ter contado a ela. Gustavo agachou-se para ficar na altura dos olhos da menina. "Um pouco, sim. Seria mentira dizer que não. Mas sabe o que descobri, Juliana? Algumas coisas são mais importantes que o medo." "Como salvar a vida de um estranho?" perguntou ela com um sorriso maroto. "Exatamente", respondeu ele, abraçando-a impulsivamente. "Como salvar uma vida, e no processo salvar muitas outras, inclusive a minha própria, de maneiras que você nem imagina." O novo espaço educacional, batizado como Projeto Elevador, uma referência ao evento que desencadeara tudo, foi inaugurado em uma cerimônia simples, 3 semanas após o acidente de Gustavo. Contrariando todas as expectativas, o evento atraiu não apenas a imprensa local, mas também representantes de empresas interessadas em apoiar a iniciativa. "Nunca imaginei ver o Sr. Mendonça envolvido em algo assim", comentou Débora com Helena, enquanto observavam Gustavo apresentando o espaço para os convidados. "Ele sempre foi tão focado apenas em negócios." Helena sorriu, seus olhos seguindo o ex-patrão, que agora se tornara algo entre um amigo e um filho pródigo que retornara. "As pessoas mudam, Débora. Às vezes precisam apenas da oportunidade certa." No centro da sala principal,
Decorada com murais coloridos pintados pelas próprias crianças, Juliana e seus amigos da rua, agora todos matriculados em escolas regulares, serviam pequenos salgados e sucos para os convidados. Vestidos com camisetas novas que traziam o logotipo do projeto, eles se movimentavam com uma mistura de timidez e orgulho. "E aqui teremos aulas de informática todas as tardes", explicava Juliana a um grupo de empresários, apontando para uma sala equipada com 10 computadores novos. "O seu Gustavo diz que a gente precisa aprender tecnologia para ter mais oportunidades no futuro." A desenvoltura da menina ao falar impressionava a todos. Ninguém imaginaria que, até poucas semanas atrás, ela vivia em condições precárias, preocupada apenas com a sobrevivência diária. O evento transcorria tranquilamente quando Gustavo notou uma movimentação estranha na entrada. Otávio Bueno, o morador que liderara a oposição ao projeto, entrava acompanhado de 2 homens de terno. "Senhor Mendonça", chamou Otávio em voz alta, interrompendo as conversas. "Lamento interromper sua festa beneficente, mas temos um assunto urgente a tratar." Gustavo aproximou-se calmamente, mantendo a compostura apesar da clara provocação. "Senhor Bueno, seja bem-vindo. Em que posso ajudá-lo?" "Estes senhores são do Conselho Tutelar", anunciou Otávio com evidente satisfação. "Vieram verificar a situação dessas crianças, já que há denúncias de procedimentos irregulares neste estabelecimento." Um murmúrio percorreu o salão. Juliana e as outras crianças trocaram olhares apreensivos e Helena rapidamente se aproximou para acalmá-las. "Conselheiros, sejam bem-vindos", respondeu Gustavo sem perder a serenidade. "Ficarei feliz em mostrar-lhes todas as instalações e documentação. Temos autorizações dos responsáveis por cada criança, além de toda a regularização necessária para um espaço educacional complementar." Os conselheiros, que pareciam desconfortáveis com a abordagem confrontacional de Otávio, apresentaram-se como Eduardo Santos e Regina Mendes. "Recebemos uma denúncia anônima", explicou Eduardo, alegando que o senhor estaria mantendo menores em situação irregular sem a devida supervisão ou autorização legal. "Compreendo", respondeu Gustavo, "e agradeço a rapidez com que vieram verificar a situação. A proteção dessas crianças é, afinal, nossa prioridade comum." A postura tranquila e colaborativa de Gustavo claramente não era o que Otávio esperava. O corretor permaneceu afastado, observando com crescente frustração, enquanto Gustavo conduzia os conselheiros por todas as instalações, apresentando cada detalhe do projeto. "Como podem ver", explicava ele mostrando uma pasta organizada, "temos a documentação de cada criança, autorizações dos responsáveis e parcerias com escolas regulares. O objetivo deste espaço não é substituir a educação formal, mas complementá-la e oferecer um ambiente seguro no contraturno escolar." Juliana, que seguia o grupo a uma distância cautelosa, finalmente criou coragem para se aproximar. "Posso falar uma coisa?", perguntou timidamente aos conselheiros. Regina sorriu gentilmente para a menina. "Claro que pode, querida. Antes daqui eu não tinha onde ficar depois da escola. Ficava na rua, com medo. Agora tenho esse lugar, com livros e computadores, e posso fazer meu dever de casa sossegada. E ainda ajudo os outros que têm dificuldade. O seu Gustavo mudou nossa vida." A espontaneidade e sinceridade da menina tocaram visivelmente os conselheiros. Eduardo agachou-se para ficar na altura dela. "E você está feliz aqui, Juliana?" "Muito", respondeu ela sem hesitação. "Nunca pensei que ia ter tantas oportunidades. Quero ser médica, sabia? O seu Gustavo disse que vai me ajudar a estudar bastante para conseguir uma bolsa no futuro." Ao final da visita, ficou claro que a denúncia não tinha fundamento. Os conselheiros elogiaram a iniciativa e sugeriram apenas pequenos ajustes na documentação. "Lamentamos o incômodo, Sr. Mendonça", disse Regina. "É raro vermos empresários realmente comprometidos com causas sociais desta forma." Otávio Bueno deixou o local visivelmente contrariado, sem se despedir. O evento continuou, mas o incidente deixou Gustavo pensativo. A oposição ao projeto era mais organizada e determinada do que imaginara inicialmente. No dia seguinte, enquanto acompanhava o desenvolvimento das atividades no projeto elevador, Gustavo recebeu uma ligação de Pedrinho, um dos meninos que Juliana apresentara nas primeiras visitas à comunidade.
Seu Gustavo, aconteceu uma coisa ruim, disse o garoto, sua voz trêmula. O Lucas, ele pegou um celular da bolsa de uma professora ontem. Eu vi, mas não falei nada. Agora tô me sentindo mal. A notícia atingiu Gustavo como um balde de água fria. Lucas, um adolescente de 14 anos, era um dos casos mais promissores do projeto. Inteligente e carismático, havia demonstrado grande aptidão para matemática e informática. Onde está o Lucas agora, Pedrinho? Ele não veio hoje, acho que está com vergonha ou medo. Gustavo agradeceu pela informação e imediatamente pediu a Débora que localizasse o endereço do garoto. Uma hora depois, estacionava em frente a um cortiço na região do Brás, onde Lucas vivia com os 2 irmãos menores e a avó doente. O local era uma construção antiga e deteriorada, com várias famílias dividindo um espaço inadequado. Gustavo subiu a escada estreita até o 3º andar, onde encontrou Lucas sentado na porta de seu pequeno quarto, cabisbaixo. "Oi, Lucas", cumprimentou, sentando-se ao lado do adolescente. "Podemos conversar?" O garoto ergueu os olhos, surpreso e assustado. "O senhor veio me prender?" A pergunta, feita com genuíno medo, partiu o coração de Gustavo. "Não, Lucas. Vim entender o que aconteceu." Durante a próxima meia hora, Lucas explicou entre lágrimas que sua avó precisava de um remédio caro que não estava disponível no posto de saúde. Desesperado, viu na bolsa da professora a oportunidade de conseguir dinheiro rápido. "Não queria fazer isso, seu Gustavo, juro que não. Mas a avó está passando mal e eu não sabia o que fazer." Gustavo olhou ao redor, notando a precariedade do local. Numa cama improvisada, a avó de Lucas dormia inquieta, sua respiração difícil. Os 2 irmãos menores, de 7 e 9 anos, observavam a cena apreensivos de um canto do quarto. "Lucas, o que você fez foi errado", disse Gustavo firmemente. "Mas entendo o desespero. Vamos resolver isso juntos, ok? Primeiro quero que devolva o celular imediatamente, com um pedido sincero de desculpas. Vou acompanhá-lo." O garoto assentiu, envergonhado, e retirou o aparelho debaixo do colchão. "Segundo, vamos levar sua avó a um médico hoje mesmo. E terceiro, precisamos encontrar uma solução melhor para vocês morarem. Este lugar não é adequado, especialmente para alguém doente." A sinceridade e compreensão de Gustavo, aliadas à firmeza quanto às consequências do erro, pareceram acalmar o adolescente. Juntos, foram até a casa da professora, onde Lucas devolveu o celular e pediu desculpas. A educadora, comovida com a situação e com a honestidade do garoto ao admitir o erro, decidiu não prestar queixa. Posteriormente, Gustavo providenciou atendimento médico para a avó de Lucas e iniciou a busca por um apartamento adequado para a família, que seria custeado pelo Fundo Social até que encontrassem uma solução permanente. No caminho de volta ao escritório, Gustavo refletia sobre o incidente. Lucas havia cometido um erro, mas por razões compreensíveis. Quantas outras crianças e adolescentes não estariam em situações semelhantes, forçados a escolhas impossíveis pela negligência da sociedade? Seus pensamentos foram interrompidos por uma ligação de Helena. "Gustavo, é a Cláudia. Ela não está bem." Cláudia Oliveira, uma das primeiras mães a confiar suas crianças ao projeto Elevador, havia começado a trabalhar como auxiliar administrativa no programa. Era uma mulher determinada que, após anos de exploração em trabalhos informais, finalmente tinha a chance de se estabilizar. "O que aconteceu?" Ela desmaiou durante o expediente. A ambulância já a levou para o hospital. "Juliana está comigo, muito assustada." Gustavo imediatamente mudou seu destino para o Hospital Santa Helena, onde Cláudia havia sido levada. Ao chegar, encontrou Juliana e várias outras crianças do projeto na sala de espera, todas visivelmente preocupadas. "Vai ficar tudo bem com a tia Cláudia?" perguntou Mariana, uma das meninas mais novas. "Vamos descobrir", respondeu Gustavo, tentando soar confiante enquanto se dirigia ao balcão de informações. O diagnóstico foi exaustão severa, agravada por anemia e pressão alta não tratada. Cláudia estava trabalhando em 2 empregos, no projeto durante o dia e como faxineira à noite, para conseguir pagar dívidas antigas e sustentar seus 3 filhos. "Ela precisa de repouso absoluto por pelo menos 2 semanas", explicou o médico, "e depois reduzir drasticamente sua carga de trabalho." Gustavo garantiu
que todas as despesas hospitalares seriam cobertas e, naquele mesmo dia, implementou mudanças no projeto: criação de um plano de saúde para todos os funcionários, revisão dos salários para garantir que ninguém precisasse de uma segunda ocupação, e horários flexíveis para pais e mães solteiros. Enquanto voltava para casa naquela noite, exausto, mas determinado, Gustavo foi surpreendido por uma matéria sensacionalista no noticiário local. Empresário usa projeto social como fachada para lavagem de dinheiro, afirmam fontes. A reportagem, assinada por Leonardo Vaz, um jornalista conhecido por suas táticas questionáveis, insinuava que o súbito interesse filantrópico de Gustavo Mendonça seria apenas uma estratégia para encobrir operações financeiras suspeitas. Fontes próximas ao empresário revelam que a mudança repentina de comportamento coincide com investigações sigilosas sobre suas empresas no exterior, afirmava a matéria, sem apresentar evidências concretas. Gustavo desligou a televisão, indignado, mas não totalmente surpreso. Sabia que enfrentaria resistências, mas não esperava um ataque tão direto e infundado à sua reputação. Não deixe que isso o abale, aconselhou Helena, que assistia ao noticiário com ele. Quem o conhece sabe a verdade. Não estou abalado, respondeu Gustavo com uma calma que surpreendeu até a ele mesmo. Estou mais determinado que nunca. Se estão recorrendo a mentiras tão descaradas, é porque estamos incomodando as pessoas certas. Naquela noite, antes de dormir, Gustavo recebeu uma mensagem de Juliana, que estava no quarto ao lado. Seu Gustavo, a gente queria agradecer por tudo que o senhor está fazendo. O Pedrinho, o Lucas, a Bia, todo mundo. A gente nunca teve ninguém que se importasse assim. Obrigada por não desistir da gente, mesmo com tanta gente querendo atrapalhar. A mensagem, em sua simplicidade e sinceridade, renovou as forças de Gustavo. Enquanto o sono chegava, ele percebeu que, pela primeira vez em muitos anos, sentia-se verdadeiramente em paz consigo mesmo. A batalha estava apenas começando, e os obstáculos seriam muitos, mas ele tinha ao seu lado algo que o dinheiro jamais poderia comprar: a gratidão e o carinho daqueles que, até pouco tempo, eram invisíveis aos seus olhos. A matéria sensacionalista de Leonardo Vaz foi apenas o começo de uma série de ataques coordenados contra Gustavo e o projeto Elevador. Nas semanas seguintes, outros veículos de imprensa começaram a questionar a súbita conversão do empresário à filantropia, insinuando motivações obscuras por trás de sua mudança de comportamento. Isso é claramente orquestrado, observou Débora, depositando sobre a mesa de Gustavo um dossiê com todas as reportagens negativas. As matérias seguem praticamente o mesmo roteiro, usando as mesmas fontes anônimas e insinuações. Gustavo folheou o material com expressão séria. Quem você acha que estaria por trás disso? Tenho minhas suspeitas, respondeu a secretária. Recebi uma ligação curiosa na semana passada. Sérgio Meirelles, aquele político que sempre quis associar sua imagem a Mendonça Incorporações. Meirelles, o que ele queria? Ofereceu ajuda para gerenciar a crise de imagem. Disse que poderia reverter a situação se você concordasse em realizar um evento conjunto, onde ele anunciaria um programa municipal de apoio ao projeto Elevador. Gustavo bufou, indignado. Então é isso. Primeiro criam a crise, depois oferecem a solução. Clássico. Sérgio Meirelles era um vereador ambicioso com aspirações à Prefeitura de São Paulo, conhecido por se associar a causas populares apenas quando conveniente para sua imagem. Havia tentado várias vezes estabelecer parcerias com a Mendonça Incorporações, sempre recebendo negativas educadas de Gustavo, que preferia manter distância da política. O que pretende fazer? Perguntou Débora. Nada por enquanto. Vamos continuar nosso trabalho. A verdade eventualmente prevalece. Naquela tarde, durante uma visita ao projeto Elevador, Gustavo foi surpreendido pela chegada de Meirelles em pessoa, acompanhado de uma pequena equipe e um fotógrafo. Mendonça, que prazer encontrá-lo, exclamou o político, estendendo a mão com um sorriso exageradamente amigável. Vim conhecer esse projeto maravilhoso que todos comentam. Gustavo apertou a mão oferecida com relutância. Vereador Meirelles, uma surpresa sua visita. Ora, como representante do povo de São Paulo, é meu dever conhecer iniciativas importantes como esta,
respondeu Meireles, posicionando-se estrategicamente para que o fotógrafo capturasse os dois juntos, com as crianças do projeto ao fundo. Na verdade, vim com uma proposta que vai lhe interessar. Afastando-se discretamente para evitar as fotos, Gustavo conduziu o vereador para uma sala vazia. Que proposta seria essa? Uma parceria público-privada. A prefeitura oferecerá apoio institucional e recursos complementares ao projeto elevador. Em troca, anunciaremos juntos a iniciativa, mostrando como a união entre poder público e iniciativa privada pode transformar realidades. A proposta era sedutora em sua superfície. Recursos adicionais para o projeto, respaldo institucional que afastaria questionamentos legais e uma possível trégua nos ataques midiáticos. Mas Gustavo conhecia bem homens como Meireles. Agradeço o interesse, vereador, mas prefiro manter o projeto independente de vinculações políticas. Nosso foco é exclusivamente no bem-estar das crianças. O sorriso de Meireles evaporou instantaneamente. Isso é miopia, Mendonça. Sem apoio político, seu projetinho não dura 6 meses. Os ataques na mídia são apenas o começo. Está confirmando que é você quem está por trás dessas matérias caluniosas. O vereador sorriu com desdém. Não seja ingênuo. São Paulo é uma cidade de interesses complexos. Você incomodou muita gente poderosa com essa sua metamorfose repentina. Estou oferecendo proteção. Não preciso de proteção, vereador. Preciso apenas que deixem as crianças em paz. Como quiser, respondeu Meireles dirigindo-se à porta. Mas saiba que acabou de recusar a única mão amiga que terá nessa jornada. A partir de agora, está sozinho. A ameaça velada pairou no ar, mesmo após a saída do político. Gustavo permaneceu na sala vazia por alguns minutos, ponderando sobre suas opções. Estava realmente preparado para enfrentar todo o sistema político e econômico da cidade? Seus pensamentos foram interrompidos por Juliana, que entrou timidamente na sala. Tá tudo bem, seu Gustavo? Aquele homem parecia bravo. Gustavo sorriu, afastando suas preocupações. Está tudo bem, Ju. Só uma conversa difícil. A professora Camila disse que a gente vai apresentar um projeto de ciências na feira da escola mês que vem. Ela acha que eu e o Lucas podemos ganhar com nossa ideia sobre purificação de água. O entusiasmo da menina era contagiante, lembrando Gustavo do que realmente importava. Tenho certeza que vocês vão arrasar, respondeu, bagunçando carinhosamente os cabelos dela. Agora me conte mais sobre esse projeto. Enquanto Juliana explicava animadamente sua ideia, Gustavo sentiu sua determinação renovada. Não importava quão poderosos fossem seus opositores, o brilho nos olhos daquela criança valia cada batalha. Na manhã seguinte, um oficial de justiça aguardava Gustavo na recepção da empresa. Senhor Mendonça, tenho uma intimação judicial para o senhor. O documento, entregue em um envelope formal, revelava o próximo nível do ataque. Os moradores do edifício, liderados por Otávio Bueno, haviam entrado com uma ação judicial alegando que o uso das salas para o projeto elevador violava o regimento interno do condomínio e representava risco à segurança e desvalorização patrimonial. Eles estão pedindo uma liminar para suspender imediatamente as atividades, explicou Renato, o advogado da empresa, após analisar o documento. E a juíza designada para o caso, doutora Mônica Rezende, tem histórico de decisões conservadoras. Quais são nossas chances? Juridicamente estamos respaldados. As salas pertencem à empresa, não ao condomínio, mas eles estão jogando pesado, alegando desde violações sanitárias até risco à segurança pública. Se a juíza conceder a liminar, teremos que suspender o projeto até o julgamento final, o que pode levar meses. Gustavo sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Dezenas de crianças dependiam agora do projeto elevador, não apenas para atividades educacionais, mas para refeições, apoio psicológico e, em alguns casos, até mesmo para ter um local seguro durante o dia. Prepare a melhor defesa possível, Renato, e vamos pensar em um plano B caso a liminar seja concedida. Não podemos deixar essas crianças desamparadas. Durante o almoço, Gustavo recebeu uma ligação inesperada de Fernando Tavares, o empresário português. Mendonça,
Estou acompanhando sua saga pelos jornais. Impressionante como você conseguiu criar tantos inimigos em tão pouco tempo. Não era exatamente o que eu planejava, Tavares, respondeu Gustavo com ironia. Bem, acontece que acabamos de abrir uma filial em Lisboa focada justamente em projetos sociais corporativos. Estamos com uma vaga de diretor que ficaria perfeita para alguém com sua nova vocação. A oferta pegou Gustavo de surpresa. Era tentadora. Sair de São Paulo, deixar para trás os problemas e ataques, recomeçar em um novo país com um projeto já estruturado. É uma proposta generosa, Tavares, mas não posso abandonar o que comecei aqui. Pense bem, Mendonça. Aqui você terá recursos, apoio institucional e nenhum inimigo poderoso tentando sabotar seu trabalho. Poderia inclusive trazer algumas dessas crianças, oferecer intercâmbios educacionais. Agradeço sinceramente, mas meu lugar é aqui. Essas crianças precisam aprender que não devem fugir dos problemas, mas enfrentá-los. Que tipo de exemplo eu daria se fizesse o contrário? Após desligar, Gustavo ficou pensando na oferta. Era a segunda saída fácil que recusava em menos de 24 horas. Estava tomando a decisão certa. À tarde, durante a audiência preliminar do processo movido pelos moradores, Gustavo enfrentou olhares hostis de Otávio Bueno e outros condôminos que lotavam a sala. A juíza, uma mulher de meia idade com expressão severa, ouvia atentamente os argumentos de ambas as partes. Senhores, disse ela finalmente, este é um caso complexo que envolve não apenas questões legais, mas também sociais. Antes de decidir sobre a liminar, gostaria de fazer uma visita pessoal ao local para avaliar as condições reais do projeto. A decisão surpreendeu tanto Gustavo quanto os opositores. Uma visita judicial não era procedimento comum em casos como este. Agendarei a visita para amanhã às 14 horas, continuou a juíza. Espero que ambas as partes estejam presentes. Ao sair do tribunal, Gustavo foi abordado por Otávio Bueno. Isso é apenas uma formalidade, Mendonça. A juíza vai constatar o óbvio. Seu projetinho não tem lugar em um edifício de alto padrão como o nosso. Veremos, Bueno. Talvez ela enxergue algo que você não consegue ver. No caminho para casa, Gustavo recebeu mais uma notícia preocupante. Helena havia encontrado um envelope anônimo em sua caixa de correio contendo fotos de Juliana na escola, claramente tiradas à distância, como em uma vigilância. Não havia mensagem, apenas as fotos. O medo inicial deu lugar à fúria. Atacá-lo era uma coisa, mas ameaçar uma criança? Isso cruzava todos os limites. Imediatamente, Gustavo contratou segurança adicional para Juliana e Helena e comunicou o incidente à polícia. Depois, ligou para Débora. Quero uma investigação completa. Contrate os melhores detetives particulares. Quero saber exatamente quem está por trás de todos esses ataques. As matérias, a sabotagem no carro, a espionagem. E agora estas fotos. Não importa quanto custe ou quem seja. No dia seguinte, a visita da juíza ao projeto elevador foi um momento decisivo. Doutora Mônica Rezende, conhecida por sua postura rigorosa, surpreendeu a todos com sua receptividade. Conversou longamente com as crianças, questionou os professores sobre a metodologia e inspecionou minuciosamente as instalações. Juliana, com seu jeito espontâneo, acabou se tornando uma espécie de guia não oficial, explicando cada detalhe do projeto com entusiasmo contagiante. "E aqui é nossa biblioteca", exclamou ela, mostrando orgulhosamente uma sala com estantes repletas de livros. "Antes eu nunca tinha lido um livro inteiro, sabia? Agora já li 15. A juíza sorriu genuinamente impressionada. "E qual foi seu favorito?" "O Pequeno Príncipe. Tem uma parte que diz que o essencial é invisível aos olhos. Acho que é isso que o seu Gustavo entendeu quando decidiu nos ajudar. Ele começou a ver coisas que estavam invisíveis antes." A observação perspicaz da menina pareceu tocar profundamente a magistrada. Ao final da visita, doutora Rezende reuniu todos os presentes: Gustavo, os advogados, Otávio Bueno e os outros moradores, no saguão do edifício. "Vi o suficiente para tomar minha decisão", anunciou ela. "A liminar está negada. O projeto pode continuar funcionando normalmente até o julgamento final do mérito." Um suspiro coletivo de alívio escapou das crianças e professores que assistiam à cena. Otávio e os outros condôminos
não esconderam sua frustração. Vossa Excelência não pode estar falando sério, protestou Otávio. Este tipo de atividade desvaloriza nossos imóveis. Senhor. Bueno, respondeu a juíza com firmeza. O que desvaloriza não apenas imóveis, mas toda a nossa sociedade é a indiferença aos problemas que nos cercam. O que vi hoje não foi uma ameaça à segurança ou ao patrimônio, mas um exemplo de responsabilidade social que, francamente, deveria ser replicado por outros empresários. A decisão representou uma importante vitória para o projeto elevador, mas Gustavo sabia que era apenas uma batalha em uma guerra maior. Os ataques continuariam, talvez até mais intensos após esta derrota pública. Naquela noite, reunido com Helena, Juliana, Débora e Renato em sua cobertura, Gustavo compartilhou suas preocupações. Eles não vão desistir facilmente, e agora estou convencido de que não se trata apenas de moradores insatisfeitos ou políticos oportunistas. Há algo maior por trás disso tudo. Mas o que exatamente? Questionou Helena, ainda abalada com o incidente das fotos anônimas. Não sei ao certo, admitiu Gustavo, mas pretendo descobrir. Enquanto isso, precisamos expandir o projeto, torná-lo grande demais para ser derrubado. Como assim? Perguntou Débora. Vamos abrir novos núcleos em outras regiões da cidade, estabelecer parcerias com universidades e empresas, criar um conselho com pessoas respeitadas na sociedade. Quanto mais visibilidade e apoio tivermos, mais difícil será nos atacar. O plano era ambicioso, mas necessário. O que começara como uma tentativa de reparação pessoal havia se transformado em algo muito maior, uma verdadeira missão. Enquanto os adultos discutiam estratégias, Juliana observava tudo em silêncio. Finalmente, quando houve uma pausa na conversa, ela se manifestou. Sabe o que a gente aprende na rua, seu Gustavo? Que sozinho a gente não sobrevive. É preciso formar uma família, mesmo que não seja de sangue. Pessoas que cuidam umas das outras, que se protegem. Acho que é isso que a gente precisa ser agora. Uma família grande e forte. A sabedoria daquela criança de 12 anos silenciou a todos. Gustavo sentiu os olhos marejarem. Você está absolutamente certa, Juliana. E é exatamente isso que seremos. Os 3 meses seguintes foram transformadores para o projeto elevador. Seguindo a estratégia de expandir e consolidar sua presença, Gustavo abriu 2 novos núcleos em regiões periféricas de São Paulo, um na Zona Leste e outro na Zona Sul. O número de crianças e adolescentes atendidos saltou de 50 para quase 300, e a equipe cresceu proporcionalmente, incluindo agora psicólogos, assistentes sociais e pedagogos especializados. Conforme o projeto ganhava visibilidade positiva, empresas começaram a oferecer parcerias voluntariamente. Uma fabricante de móveis doou todo o mobiliário para os novos núcleos. Uma editora forneceu livros. Uma empresa de tecnologia, computadores e tablets. Voluntários, desde estudantes universitários até aposentados, apareciam diariamente, oferecendo conhecimento e tempo. É incrível como tudo mudou, comentou Helena com Gustavo em uma tarde ensolarada, enquanto observavam as crianças participando de uma oficina de robótica no jardim da sede original. Há 6 meses, você era apenas mais um empresário ocupado, e estas crianças eram invisíveis para o mundo. Gustavo sorriu, observando Juliana explicar pacientemente a um grupo de crianças menores como programar um pequeno robô para seguir uma linha. Nunca imaginei que minha vida mudaria tão completamente, ou que encontraria tanto propósito em algo tão distante dos negócios tradicionais. Você sempre teve isso dentro de você, respondeu Helena. Apenas havia esquecido, temporariamente. A transformação de Gustavo não se limitava ao projeto elevador. A Mendonça Incorporações também passava por mudanças significativas. A empresa, antes focada exclusivamente em empreendimentos de alto padrão, agora dedicava 30% de seus recursos a projetos de habitação social inovadores, desenvolvidos com tecnologias sustentáveis e preços acessíveis. A parceria com o grupo português Tavares finalmente se concretizara, mas em termos muito diferentes dos originalmente planejados. Em vez de uma simples fusão comercial, as empresas estabeleceram um fundo conjunto para financiar projetos sociais em países de língua portuguesa, começando por Brasil e Portugal, com planos de expansão para Angola e Moçambique. No entanto, nem tudo eram flores.
Apesar das vitórias e do crescente apoio público, a misteriosa oposição ao projeto continuava ativa, embora de forma mais sutil. Os ataques diretos haviam diminuído, substituídos por táticas mais sofisticadas. Pequenas sabotagens nos novos núcleos, auditorias fiscais injustificadas, burocracias inexplicavelmente complicadas para licenças simples. O detetive particular contratado por Gustavo fazia progressos lentos, mas significativos. As evidências apontavam para uma conexão entre Otávio Bueno, o vereador Meireles, e um grupo de investidores liderado por Victor Mendes, antigo rival de Gustavo no mercado imobiliário. Parece que eles formaram uma espécie de aliança contra você, explicou o investigador, mostrando fotos de reuniões secretas entre os suspeitos. Mendes está particularmente interessado em adquirir o terreno onde fica o complexo Vila Nova. Aparentemente, ele tinha planos para a área antes de você desenvolver o projeto original. E o que o projeto elevador tem a ver com isso? Questionou Gustavo confuso. Segundo nossas fontes, eles acreditam que desmoralizá-lo publicamente facilitaria uma eventual aquisição hostil da Mendonça Incorporações. Com sua reputação comprometida, as ações cairiam, tornando a empresa vulnerável. A revelação deixou Gustavo indignado, mas não surpreso. O mundo dos negócios podia ser impiedoso, e ele conhecia bem as táticas de Mendes, famoso por seus métodos agressivos e questionáveis. Continue investigando. Quero provas concretas que possamos levar às autoridades. Enquanto essas batalhas aconteciam nos bastidores, a vida das crianças e famílias atendidas pelo projeto florescia visivelmente. Lucas, o adolescente que quase comprometera tudo com o furto do celular, agora liderava um grupo de programação que desenvolvia aplicativos educacionais. Sua avó, após tratamento adequado, recuperara-se o suficiente para trabalhar como costureira em um ateliê montado dentro do próprio projeto, que produzia uniformes e acessórios vendidos para financiar mais atividades. Pedrinho, o menino desconfiado que conheceram sob o viaduto, revelara-se um talentoso artista, cujos desenhos ilustravam agora materiais educativos e a identidade visual do projeto. Bia, a pequena sonhadora que queria ser médica, participava ativamente do programa de acompanhamento escolar e já demonstrava aptidão impressionante para as ciências. E Juliana havia se transformado. A menina tímida e assustada que abordara Gustavo no lobby naquele dia fatídico era agora uma pré-adolescente confiante, estudiosa e natural líder entre os colegas. Suas notas na escola a colocavam entre os melhores alunos, e seu sonho de se tornar médica parecia cada dia mais possível. Sabe, seu Gustavo, disse ela certa noite enquanto ajudava Helena a organizar a cozinha após o jantar. Às vezes penso em como tudo mudou desde aquele dia do elevador. Parece que foi em outra vida. Para mim também, Ju. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se nossos caminhos não tivessem se cruzado naquele momento exato. A menina sorriu, pensativa. Acho que ia acontecer de qualquer jeito. Mais cedo ou mais tarde. A gente estava destinado a se encontrar. A observação, feita com a naturalidade de quem expressa uma verdade óbvia, tocou profundamente Gustavo. Talvez Juliana estivesse certa. Talvez aquele encontro não tivesse sido mero acaso, mas algo predestinado. Uma oportunidade de redenção que o universo lhe oferecera. Numa manhã de sábado, enquanto o projeto elevador se preparava para sua primeira Assembleia Geral, reunindo representantes dos 3 núcleos, famílias atendidas e parceiros, Gustavo recebeu um telefonema inquietante de Renato, seu advogado. Acaba de chegar uma notificação da prefeitura. Estão ameaçando cassar a licença de funcionamento do núcleo original, alegando incompatibilidade com o zoneamento urbano. Obviamente, é mais uma manobra do grupo do Meireles. Quanto tempo temos? Eles deram prazo de 72 horas para desocupação voluntária. Depois disso, ameaçam lacrar o local. Gustavo sentiu o estômago afundar. O núcleo original não era apenas o maior e mais bem equipado. Era o símbolo de tudo que haviam construído. Fechá-lo seria um golpe devastador, tanto prático quanto simbólico. Temos algum recurso legal? Estamos preparando uma medida cautelar, mas, sinceramente, com Meireles mobilizando seus contatos na prefeitura, nossas chances são limitadas.
A notícia espalhou-se rapidamente entre a equipe e as famílias que chegavam para a assembleia. O clima festivo deu lugar à preocupação e indignação. Muitos pais, mães e responsáveis ofereceram-se para protestar, ocupar o espaço, fazer o que fosse necessário para impedir o fechamento. Precisamos ser estratégicos, aconselhou Helena, sempre a voz da razão. Um confronto direto pode prejudicar as crianças. Foi Juliana quem, mais uma vez, ofereceu a solução que ninguém havia considerado. E se a gente fizesse uma assembleia de verdade? Não só com a gente, mas com todo mundo do prédio? Para mostrar que não somos problema, somos solução? A ideia era ousada. Convocar uma assembleia geral do condomínio com todos os moradores e empresários que ocupavam o complexo Vila Nova para discutir abertamente o futuro do projeto elevador. A maioria deles nem conhece o projeto de verdade, argumentou Juliana. Só ouvem o que o seu Otávio e os amigos dele falam. Se eles vissem com os próprios olhos o que fazemos aqui, talvez mudassem de ideia. Gustavo considerou a proposta cuidadosamente. Era arriscado. Expor-se assim a uma votação poderia resultar em uma derrota acachapante. Por outro lado, se conseguissem convencer pelo menos parte dos indecisos, poderiam formar uma base de apoio suficiente para resistir às pressões externas. Vamos fazer isso, decidiu finalmente, mas precisamos nos preparar adequadamente. Nos 2 dias seguintes, o projeto elevador mobilizou-se como nunca. As crianças e adolescentes prepararam apresentações sobre o impacto do programa em suas vidas. Os educadores organizaram demonstrações das atividades desenvolvidas. As famílias reuniram depoimentos emocionantes sobre as transformações que haviam testemunhado. A assembleia foi marcada para a noite de segunda-feira, no amplo auditório do complexo. Para a surpresa de Gustavo, quase todos os moradores e empresários compareceram. Alguns por curiosidade, outros claramente predispostos contra o projeto, muitos simplesmente indecisos. Otávio Bueno e seu grupo ocupavam a primeira fileira com expressões confiantes. Victor Mendes, o rival de negócios, também estava presente, sentado discretamente nos fundos. O vereador Meireles, embora convidado, não compareceu. Gustavo abriu a assembleia com um breve histórico do projeto, sem mencionar diretamente os ataques sofridos. Em seguida, passou a palavra para as crianças e suas famílias, que compartilharam histórias emocionantes de superação e esperança. Lucas falou sobre como o projeto o salvara de um caminho de criminalidade. Pedrinho mostrou orgulhosamente seus desenhos e como a arte transformara sua visão de mundo. Bia explicou seu projeto científico que conquistara o primeiro lugar na feira escolar. Cláudia, já recuperada de sua exaustão, relatou como sua vida e a de seus filhos havia mudado completamente desde que se envolveram com o projeto elevador. Outros pais compartilharam experiências semelhantes, criando um mosaico comovente de transformações pessoais e familiares. Por fim, Juliana levantou-se. Com uma desenvoltura surpreendente para seus 12 anos, ela caminhou até o centro do palco e encarou a plateia. Quando eu era pequena, começou ela, minha mãe me contava histórias sobre um menino que ela ajudou a criar. Um menino inteligente, bondoso, que fazia aviõezinhos de papel e escondia biscoitos debaixo da cama. Eu sempre imaginei como seria conhecer esse menino. Helena, sentada na primeira fileira, tinha lágrimas nos olhos. Então, um dia, eu vi um homem prestes a entrar em um elevador com problemas. Não pensei 2 vezes. Corri para avisá-lo. Ele não acreditou em mim no começo. Ficou bravo. Mas no final, o elevador caiu mesmo e ele se salvou. Juliana fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Gustavo. Naquele dia, eu não sabia que estava salvando a vida do menino das histórias da minha mãe. Mas acho que não foi coincidência. Acho que a vida dá voltas para a gente ter chance de fazer as coisas certas. Um silêncio respeitoso tomou conta do auditório. O que fazemos aqui no projeto elevador não é só estudar ou brincar. É mostrar que todo mundo merece uma chance, que ninguém deve ser invisível. Aquele menino das histórias da minha mãe cresceu e esqueceu um pouco quem era. Mas quando quase perdeu a vida, lembrou. E agora ele está ajudando outras crianças a não serem esquecidas. As palavras simples, mas profundamente sinceras, tocaram até os mais céticos na plateia. Quando Juliana terminou, um aplauso espontâneo irrompeu, crescendo até se transformar em uma ovação de pé. Após as apresentações,
Gustavo abriu o debate. Para sua surpresa, muitos moradores que antes se opunham ao projeto manifestaram-se favoravelmente. Confesso que tinha preconceitos, admitiu Cecília Prado, a advogada que fora tão crítica na primeira reunião. Mas o que vi hoje mudou completamente minha perspectiva. Estas crianças merecem nosso apoio, não nossa resistência. Outros ecoaram sentimentos semelhantes. Até mesmo alguns aliados de Otávio pareciam balançados, abstendo-se de comentários negativos. Quando chegou a hora da votação sobre uma moção de apoio ao projeto elevador e contra a tentativa da prefeitura de cassar sua licença, o resultado foi surpreendente. 87% dos presentes votaram a favor do projeto. Otávio Bueno deixou o auditório antes mesmo da contagem final, visivelmente contrariado. Vitor Mendes, no entanto, permaneceu até o fim, observando tudo com expressão indecifrável. Na manhã seguinte, Gustavo foi surpreendido por uma visita inesperada em seu escritório. O próprio Victor Mendes, acompanhado de sua advogada. Mendonça cumprimentou secamente. Vim propor um acordo. Que tipo de acordo, Mendes? Estou disposto a encerrar minha oposição ao seu projeto social. Em troca, quero exclusividade nas negociações quando você decidir vender sua parte na Mendonça Incorporações. Gustavo observou seu rival com curiosidade. O que o fez mudar de ideia? Mendes hesitou, parecendo desconfortável. Digamos que a assembleia de ontem foi esclarecedora. Minha filha estava presente. Ela é estagiária em uma das empresas do complexo. Depois ela me ligou bastante emocionada. Disse que se eu continuasse tentando destruir um projeto tão importante, ela nunca mais olharia na minha cara. A revelação surpreendeu Gustavo. Victor Mendes, conhecido por sua frieza nos negócios, sendo influenciado pela filha. Além disso, continuou Mendes, percebi que há mais valor em ser associado positivamente ao seu projeto do que em derrubá-lo. Os tempos estão mudando, Mendonça. Responsabilidade social não é mais apenas marketing. Está se tornando um diferencial competitivo real. O acordo foi fechado naquele mesmo dia. Mendes não apenas retirou seu apoio às ações contra o projeto, mas também convenceu Otávio Bueno e os outros opositores a recuarem. O vereador Meirelles, sem o suporte financeiro do grupo, rapidamente encontrou outras causas para chamar de suas. Uma semana depois, em uma cerimônia simples mas emocionante, o projeto elevador foi oficialmente reconhecido pela prefeitura como uma iniciativa de interesse público, recebendo todas as licenças necessárias e até mesmo um apoio institucional, sem qualquer vinculação política. Na festa de comemoração realizada no jardim da sede original, crianças, famílias, educadores e até mesmo alguns dos antigos opositores celebravam juntos a vitória. Gustavo observava tudo de um canto tranquilo, ao lado de Helena. Conseguimos, disse ela, apertando carinhosamente seu braço. Aquele menino dos aviõezinhos de papel estaria muito orgulhoso do homem que se tornou. Não teria conseguido sem você, Helena, nem sem Juliana. Gustavo fez uma pausa, observando a menina que dançava alegremente com outras crianças. Ela não apenas salvou minha vida naquele dia, salvou minha humanidade, minha capacidade de sentir, de me importar. Helena sorriu, seus olhos brilhando com emoção contida. Algumas pessoas entram em nossas vidas por acaso e acabam sendo exatamente o que precisávamos, mesmo sem saber. No centro do jardim, sob luzes coloridas penduradas entre as árvores, Juliana de repente acenou, chamando Gustavo para se juntar à dança. Ele hesitou constrangido. Há quanto tempo não dançava? Não se lembrava sequer da última vez que se permitira tal espontaneidade. Vai, incentivou Helena, empurrando-o suavemente. Algumas lições importantes só se aprendem dançando. E assim, Gustavo Mendonça, o empresário que um dia fora conhecido por sua frieza e distanciamento, juntou-se à roda de crianças, dançando desajeitadamente no início, depois com crescente abandono e alegria. Naquele momento, sob o céu estrelado de São Paulo, cercado por rostos sorridentes que antes eram invisíveis para ele, Gustavo finalmente compreendeu a verdadeira dimensão de sua transformação. Não era apenas sobre criar um projeto social ou doar dinheiro. Era sobre reconhecer a humanidade em cada pessoa
independente de sua condição. Era sobre romper as barreiras invisíveis que separavam seu mundo privilegiado da realidade da maioria. Era, fundamentalmente, sobre redescobrir sua própria humanidade, sepultada por anos de ambição desmedida e indiferença cultivada. O projeto elevador continuaria crescendo nos anos seguintes, expandindo-se para outras cidades e até mesmo outros países. Milhares de crianças encontrariam ali oportunidades que mudariam seus destinos. Famílias inteiras seriam transformadas. E Gustavo, o homem que quase perdeu a vida em um elevador, havia encontrado algo muito mais valioso do que todos os negócios que já fechara. Um propósito. Como ele mesmo diria mais tarde, em um discurso emocionado quando Juliana, aos 18 anos, recebeu a notícia de sua aprovação para a medicina na USP. Algumas vezes na vida, precisamos cair para aprender a subir de verdade. Meu elevador nunca chegou a cair literalmente, graças a uma menina corajosa. Mas metaforicamente, foi a queda mais importante da minha vida, porque me permitiu renascer.